Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 16 de junho. E para você que precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse lá www.gazetaweb.com e além de você acompanhar o nosso programa ao vivo, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale lembrar que nós estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse a gente confia. E é claro que a gente não pode perder o costume, a tradição de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Então vamos abrindo a Gazeta Digital, o jornal Gazeta Digital, o jornal Gazeta de Alagoas, de uma maneira digital que você também pode ter acesso através do teu celular, do teu tablet ou do teu computador. Abrindo então www.gazetadealagoas.com.br e a gente tem aqui os principais destaques para o dia de hoje. Com o Covid, número de mortes naturais cresce 29,1% em um mês em Alagoas. Chuvas intensas causam transtornos e deixam vários municípios em alerta. O estado tem 24 óbitos e 727 pacientes infectados. Abertura de restaurantes e bares lidera denúncias. Respiradores sob pressão, governadores vão à justiça. FIEA aponta desemprego e diz que setor privado não aguenta mais ficar fechado. PF prende Sara Winter por ataques ao Supremo. Mais de 1.918 imóveis devem ser desocupados no Pinheiro. Essas e outras matérias e outras informações, outros destaques, é só você acessar então aqui a Gazeta de Alagoas, www.gazetadealagoas.com e você vai ficar informado dessa manhã, iniciando a manhã muito bem informado, porque agora a gente vai ao vivo com Viderlan Araújo e Chico Nogueira, que estão de volta então aqui ao TV Mar News. Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso programa. Excelente trabalho para vocês. Bom dia também. Traz as informações para a gente, Viderlan. Bom dia para você, minha querida Polane Santos. Satisfação estar de volta ao dia a dia da TV Mar Canal 25 para trazer as principais informações, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. E, naturalmente, como você já adiantou, nós estamos na garagem da Real Alagoas, que segue, inclusive, a linha daquilo que foi determinado em decreto estadual pelo governador Renan Filho, nessa linha de isolamento social diante de episódios relacionados à pandemia de combate ao coronavírus. Nós vamos conversar sobre algumas adequações no programa de hoje, principalmente a aplicação de pegadas para isolar, deixar as pessoas em cada um em seu espaço para poder seguir essa determinação de isolamento social. Pegadas estabelecidas nos ônibus para que as pessoas que possam andar em pé possam se manter nesses locais pré-determinados. Lembrando que, dependendo também da capacidade da carroceria do veículo, pelo menos 20 pessoas podem andar em pé, pelo que estabelece o decreto. Nesta carroceria, por exemplo, do ônibus que nós estamos aqui na garagem da Real Alagoas, tem capacidade para 35 pessoas sentadas e que, naturalmente, para pessoas em pé, 20 pessoas. Agora, é claro que respeitando também os limites estabelecidos por uma outra lei, que é a lei de deficientes, dos deficientes físicos. Se tiver deficientes, o espaço determinado para eles não poderá ser ocupado para pessoas em pé. Lembrando que essas pegadas aqui, Porlano, explicando também para o nosso telespectador, são pegadas estabelecidas e nós vamos explicar agora um pouco melhor esta situação com o Denison Campos, que é gerente de manutenção da Real Alagoas e que explica para a gente, Denison, primeiramente, a Real Alagoas com mais de 150 ônibus na frota, seguindo essas determinações de decreto, aplicando pegadas para confirmar esse isolamento social, não é isso? Bom dia. Bom dia. Nós seguimos a orientação do prefeito, onde exigiam distanciamento. Seguimos com essas marcações no piso,
para o distanciamento, assim como outras ações que já estamos fazendo para evitar o contágio com o vírus, como aquela pulverização que são feitas e a limpeza noturna que está sendo intensificada. E no caso, desde o último final de semana, que os ônibus da frota da Real Alagoas já possuem exatamente essas marcas, essas demarcações, determinando exatamente o posicionamento de cada pessoa que anda em pé em seus ônibus coletivos. Isso, desde o sábado que todos os ônibus que estão em operação estão com as marcações para evitar a aglomeração, mantendo assim o distanciamento dos passageiros. Denison, explica pra gente como é que tem sido a receptividade, as pessoas que utilizam o transporte coletivo todos os dias, diante dessa nova determinação, essa permissão, já que o decreto ele limitava o número de pessoas, principalmente em pé, há algumas semanas, e agora passou a liberar, pelo menos nesse ônibus aqui, pela carroceria, pode receber até 20 pessoas em pé. A aceitação foi boa, a gente teve a oportunidade de acompanhar nos terminais, as pessoas estão respeitando e entendendo a importância do distanciamento. Ô Denison, explica pra gente como é que está sendo feita essa fiscalização. Essa fiscalização ela vem sendo realizada pela SMTT. Ontem, no terminal do Benedito Bentes, os ônibus não poderiam sair do terminal com excesso de passageiros e a empresa vem dando o apoio necessário. É muito importante esse tipo de posicionamento que a Real Alagoas tem tido, em que se coloca pelo menos mais de 150 ônibus em sua frota, já com essas demarcações, para que o passageiro, quando subir ao coletivo, ele já possa entender o posicionamento. O Francisco Nogueira vai mostrar um pouco mais dessas pegadas, Porlândia, porque esse posicionamento precisa ser específico diante dessas pegadas. Não pode, por exemplo, eu vou chegar aqui próximo enquanto o Chico vai mostrando essas marcas, só para que você possa entender. Vem para cá aqui, Chico, mostra essa pegada aqui, por favor. Não posso ficar, por exemplo, aqui no coletivo, pelo que o Denison me passou, dessa forma. Se a pegada estiver exatamente assim, eu tenho que ficar nessa posição. Por quê? Porque isso significa também que, através de estudos, esse posicionamento aqui me deixaria com um certo afastamento do passageiro que está sentado. Então não posso ficar fora dessa linha de posicionamento. É por aí, Denison, é isso mesmo? Isso mesmo. Essa orientação foi passada para a gente para evitar que a pessoa esteja a menos de 1 metro de um outro passageiro e assim reduzindo o risco da transmissão de vírus caso aquela pessoa esteja infectada. Não é só colocar, então, ocupar o espaço. Precisa respeitar as regras, porque isso nós estamos aqui tratando de saúde e respeito à saúde do próximo. Então são esses aspectos que a Real Alagoas tem feito para poder, assim como as outras empresas também, seguir essas determinações de decreto, não só estadual, mas como decreto municipal, através de fiscalizações feitas. Como o Denison disse ontem, Porlândia, já no terminal de ônibus do Benedito Bentes, algumas pessoas abordadas, a SMTT fiscalizando esse processo, para poder orientar as pessoas. Acaba exatamente se transformando numa tarefa, porque não deixa de limitar o número de pessoas nos transportes coletivos. Como eu disse, nesse ônibus aqui, 35 pessoas sentadas, outras 20 no máximo em pé. Demarcação para a área de deficiente precisa ser respeitada. Se o deficiente estiver no transporte também, em cada espaço como esse, pelo menos 2 pessoas não deverão ficar em pé, porque esse é um espaço que é respeitado por uma outra lei, já que se trata, inclusive, de situações estabelecidas, não só de lei municipal, lei estadual e lei federal. Aqui direto da garagem da Real Alagoas, no bairro Farol, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Daqui a pouco nós vamos trazer mais notícias, ainda hoje, nesta edição do TV Mar News. Voltamos já. Pois é, gente, né? Todo esse ordenamento para garantir a segurança então, dos usuários de transportes coletivos aqui do nosso município é, de fato, muito pertinente e importante. A gente vai falar agora sobre os direitos dos consumidores diante dessa pandemia no tocante a planos de saúde. Muitas dúvidas acabam permeando essa relação do consumidor com o plano de saúde. A gente conversa nesse momento com Leandro Almeida, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Leandro, bom dia, tudo bom? Bom dia, Polane, bom dia a todos. Tem crescido o número de ações relacionadas a esse tocante? Olha, tem gerado muita dúvida, sim, do consumidor em relação aos planos de saúde, né? Acho que uma das principais novidades que se tem e que é bastante pertinente para o consumidor é que
no rol da ANS foi incluso a proteção de cobertura no que se trata ao Covid. Então, não só o tratamento, mas a testagem, ela pode ser feita e deve ser coberta pelo plano de saúde quando o consumidor tiver a necessidade. Isso é importante. Não é o consumidor querendo fazer que o plano é obrigado a cobrir. Não, precisa haver uma prescrição médica, ele precisa estar com alguns sintomas e aí sim ele vai ter a cobertura do plano de saúde. Uma outra situação que interessa muito nesse momento é a questão da inadimplência dos planos em virtude do consumidor estar aí sofrendo financeiramente também nesse período de pandemia. E nesse caso, houve uma orientação por parte da ANS para que os planos não suspendessem a cobertura dos planos, mesmo mesmo com a inadimplência, porém, a maioria dos planos não acataram. O que tem acontecido? Os consumidores com mais de 60 dias de atraso consecutivo ou no prazo ou dentro de um ano, como era a regra é assim, ele pode ser feito um cancelamento unilateral pelo plano se o consumidor, como eu já disse, atrasar 60 dias consecutivos ou dentro de um ano. Então, os planos, com base nessa regra, estão executando o cancelamento, mas, para alento do consumidor, alguns tribunais, a exemplo do Tribunal de Justiça de Pernambuco, entendem que esse cancelamento é indevido nesse período de pandemia. Então, o consumidor que não conseguiu pagar o plano e possivelmente recebeu alguma comunicação do cancelamento, ele pode recorrer à justiça nesse caso, ou até mesmo antes de recorrer à justiça, entrar com reclamações administrativas, seja nos PROCONs da sua cidade, do estado, ou até mesmo através da plataforma do Ministério da Justiça, que disponibiliza um canal para o consumidor fazer a reclamação em relação a essa questão do cancelamento. Então, dois pontos principais: a possibilidade de tratamento e a testagem do coronavírus como parte integrante do rol da ANS, a questão da inadimplência, que o consumidor pode ter o cancelamento do plano se ficar 60 dias sem pagar, porém, há um entendimento da jurisprudência da manutenção desses contratos devido à pandemia, e o que a gente pode falar, por fim, é a questão dos reajustes. Os reajustes que os planos de saúde sofrem anualmente, regulamentado pela ANS, um reajuste, porém, esse ano, esse reajuste ele foi cancelado, ele foi suspenso por 60 dias e, a princípio, uma legislação que está tramitando, uma lei de urgência que está tramitando no Congresso para que esse aumento seja prorrogado por mais tempo, pode trazer aí que esse aumento só aconteça a partir de outubro. É uma movimentação que os planos estão fazendo para que haja o reajuste anual somente em outubro desse ano, mas isso vai depender muito, como eu já disse, das legislações de urgência que estão tramitando. No restante, as regras se mantêm. Durante a pandemia, alguns consumidores estavam com muita dificuldade para agendar consultas, exames, mas isso em virtude de uma portaria da ANS que aumentava o prazo de resposta dos planos em virtude de tudo que estava acontecendo, até para que o consumidor não fosse exposto ao vírus num atendimento, numa consulta, né, Porlene? E aí o que acontece? O Ministério da Saúde, a ANS, autoriza a telemedicina. Então, os planos eles já estão autorizados a fazer a cobertura para os atendimentos através da telemedicina. Muito comum, por exemplo, você que tem um tratamento com um psicólogo, por exemplo, pode ser feito através desse mecanismo. O importante é que o psicólogo solicite a autorização do plano e o plano, evidentemente, autorizando o consumidor. E aí, no que se trata de autorizações para procedimentos, é importante sempre relembrar que o consumidor que tiver negado um procedimento, um atendimento
uma consulta, uma cirurgia, ele deve solicitar isso por escrito do plano para que ele tenha ferramentas para buscar os seus direitos, seja, como eu já disse, administrativamente junto à ANS, junto ao portal do consumidor.gov, junto aos PROCONs ou na justiça, se assim for necessário. Leandro, e quanto à disposição de leitos, né? A gente tem visto já alguns hospitais particulares, inclusive, sentindo essa extrapolação dos leitos que estão sendo destinados para o tratamento da Covid-19, eles já chegaram em colapso em alguns hospitais particulares aqui da nossa cidade. Como é que fica essa situação de a pessoa vai lá à procura de um leito, não tem leito para ela? O direito do consumidor cobre nessa situação? Olha, cobre sim. O que acontece? Se você tem um plano de saúde, que é um seguro de saúde, que você está pagando, privado, para ter a cobertura durante a sua necessidade, é importante que os planos façam adequações dentro da sua rede de atendimento para suportar as necessidades que os seus beneficiários terão. Então, se caso o consumidor, em virtude de um colapso, como você disse, ou do excesso, da lotação desses leitos, ele tenha que ter um tratamento na rede pública, o plano ele pode ser responsabilizado pelo próprio Estado a arcar com aquela despesa que o Estado teve, ou seja, o Estado vai ter que reparar, ou o plano vai ter que reparar o Estado em virtude desse gasto, e o consumidor pode até ingressar com algum tipo de ação de pedido de indenização moral, de repente se ele não teve o que ele teria no plano privado, ele não teve no Estado. Como, por exemplo, um leito ou um quarto separado, um quarto individual. Então, de repente, no Estado ele não teve esse a mais, vamos por assim, ele vai poder pleitear isso posteriormente numa possível indenização moral do plano de saúde privado, sim. A gente viu na semana passada também, Leandro, o fato de um golpe que foi aplicado, né, não por um hospital, envolvendo o nome de um hospital aqui também no nosso município, em que as pessoas ligavam para familiares de vítimas que estavam internadas por conta do novo coronavírus, alegando que precisavam de uma determinada quantia para fazer um exame que o plano de saúde não cobria. Nessa situação, o plano de saúde se responsabiliza também? Veja bem, algumas situações têm que ser analisadas de forma bem específica. Por exemplo, se o consumidor fez a ligação para um telefone que é divulgado amplamente pela empresa, no caso pelo hospital, ele disponibiliza um canal de atendimento e o consumidor fez uma ligação para esse canal de atendimento buscando alguma informação e aí acabou sendo vítima de uma fraude. Nesse caso, o plano teria responsabilidade. No que aconteceu aqui em Maceió e vem acontecendo no Brasil inteiro, não só nesse setor, mas em vários âmbitos, em várias relações, uma vez que houve um aumento nas negociações e no comércio eletrônico, nos comércios virtuais, os fraudadores, os estelionatários têm aproveitado esse aumento nesse consumo desse serviço para aplicar golpes. Então é importante que o consumidor faça também o seu papel nesse momento, não fornecendo dados pessoais, se for cobrado por qualquer valor que ele entenda que esse valor seja indevido, ele procure maiores informações com as empresas, com os órgãos de proteção. Nesse caso do hospital, é importante o consumidor saber que a cobrança de qualquer tipo de caução para atendimento de urgência é crime tipificado no Código Penal. Então, ou seja, o consumidor ele não tem a obrigação de pagar deixar qualquer caução para um atendimento de urgência e emergência. Então, se você, consumidor, for cobrado
ou tiver dúvidas sobre algum tipo de cobrança, procure os órgãos de proteção. Os órgãos oferecem canais de atendimento eletrônicos, pelo WhatsApp, por telefone, e tire a sua dúvida antes de efetuar. E nunca forneça dados pessoais por telefone, documentos pessoais, aportadores na porta que vão até a sua residência. Muitas pessoas têm sido vítimas de outros golpes ligados aí ao comércio eletrônico, a esse tipo de estelionato. Então é importante o consumidor tomar cuidado e estar sempre atento aqui ao que a mídia, a imprensa tem reportado em relação a esses golpes. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.